Olá pessoal, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui. Vamos estar dando início agora à nossa segunda lição desse quarto trimestre. Estudamos a primeira lição, fizemos um panorama do mundo do apóstolo Paulo, ao qual essa revista ela está riquíssima em conhecimento, em aprendizado, em aplicações, em práticas. E nós aprendemos sobre a vida desse homem do mundo do apóstolo Paulo. E conhecendo, falando um pouco ao qual nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, por onde ele passou, quem foi esse homem que revolucionou o mundo, esse homem que escreveu 13 cartas das 27 cartas do Novo Testamento. Quem foi esse homem? Então nós fizemos esse panorama, nós estudamos esta primeira lição e agora nós vamos estar abordando a nossa segunda lição, que se diz assim o nosso tema: Saulo de Tarso, o perseguidor. Conforme foi dito, abordamos sobre o seu mundo, quem foi Paulo no geral, só que agora nós vamos falar dele antes dessa conversão. O lado escuro, o lado negro de Paulo, o lado obscuro ao qual muitos não conhecem, ao qual ele mesmo vai se identificar em todas as suas cartas, principalmente em Atos dos Apóstolos, tá bom? E nós vamos aprender um pouco sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, um homem que perseguiu a igreja, um homem que perseguia implacavelmente, um homem que tinha esse seu lado obscuro. É isso que nós vamos abordar nesta segunda lição. Não vamos abordar sobre a sua conversão, mas sobre quem ele era antes da sua conversão. E o texto áureo já diz assim, em Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos, capítulo 9, versículo 1, vai dizer que Saulo, ele respirava ameaça. Nós vemos que o texto ele dá uma ênfase bem grande na forma que esse homem agia, a forma que esse homem era. Ele respirava ameaça, era tido como um animal, um bicho, um feroz, para despedaçar essas pessoas, esses cristãos, os do caminho, que eram assim conhecidos cristãos, os do caminho em algumas traduções. Então esse homem ele respirava, ele desejava, ele buscava matar, destruir. Era um homem que não tinha misericórdia. E a verdade prática vai estar dizendo assim: a igreja é uma instituição divina que perdura na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Isso me leva lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e 39. E nós vamos ver ali Pedro, quando ele faz um milagre ali, e nós vemos aqueles homens ali, os fariseus ali se reunindo, todos eles, para tentar parar, tentar destruir. E um conselho de um homem sábio chamado Gamaliel, ok? Vai dizer a esses homens, se reúnem com eles e diz para eles tomarem cuidado, porque já passou muitos dizendo ser de Deus e se desmanchou por si mesmo. E ele dá um conselho: deixa essas pessoas, deixa esses do caminho, porque se não for de Deus, eles vão se desfazer por si mesmo. Mas se eles forem de Deus, cuidado para vocês não estarem combatendo contra o próprio Deus. Então essa verdade prática não está aqui, mas nós podemos já estar acrescentando, aprendendo em Atos capítulo 5, que a igreja é uma instituição divina, que perdura na terra, até o grande dia, até o arrebatamento dessa igreja. Então não é uma instituição humana, é algo divino. E por ser algo que o próprio Deus estabeleceu sobre a terra, isso vai perdurar há muito tempo, tá bom? Então nós vamos aprendendo dentro dessa lição sobre esse homem perseguidor. E essa lição ela vai estar abordando alguns tópicos ao qual nós vamos ter que estar nos atentando para ele. E o primeiro tópico vai falar de Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Ele era um homem implacável, tá? O tópico já deixa bem claro, ele perseguia, ele era implacável, ele não tinha misericórdia, ele não tinha respeito pelas famílias, ele invadia a casa.
Olha a conduta de um homem que tinha um conhecimento da lei, mas é um homem que não tinha a graça de Deus. Um homem que tinha toda a sua religião, mas ele era convicto daquilo que ele fazia, mas estava totalmente errado nas suas intelectualidade, da sua maneira de pensar. E nós vemos esse lado escuro de Saulo, esse lado dele implacável de perseguir. E nós vamos estar estudando e buscando mais sobre como que ele foi implacável, em que área que ele foi implacável, que tipo de ameaças esse homem fez contra a igreja. O segundo tópico vai estar abordando o seguinte: a perseguição contra a igreja de Cristo. Nós vamos ter também que comentar sobre isso, se atentar sobre isso, buscar sobre isso, que esse homem que foi implacável no primeiro tópico, no segundo tópico há uma perseguição contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Que implacável ele foi e contra quem ele foi e por que ele fez isso? Qual foi o motivo desse homem respirar ameaças contra um povo que não fazia mal a ninguém? O que levou ele a ser dessa maneira? Implacável. Tá bom? E o terceiro tópico dessa revista que vai estar dizendo quando um sistema se volta contra a igreja de Cristo. Como é uma perseguição. Que sistema é esse? Esse sistema religioso? Qual foi o sistema que se voltou contra a igreja de Cristo? O que acontece quando isso vem se suceder? Nós vamos estar abordando todos esses tópicos, aprendendo, tá? Vamos estar destrinchando um pouco essa história desse homem, esse lado sombrio, esse lado de perseguidor, esse lado implacável desse homem e extrair lições práticas, tá bom? Para as nossas vidas. Dentro de um hábito cultural, nós vamos estar já dentro de um panorama que nós já estudamos e agora dentro dessa lição, segunda lição que nós vamos estar abordando sobre a vida de Saulo, o perseguidor. Um homem implacável, um homem que não tinha misericórdia, um homem que era convicto do que estava fazendo, mas estava errado. Amém? Domingo, se o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos, aprendendo essa lição, compartilhando. Aconselho a você, busque, pesquise, tá? Se aprofunde, porque o Senhor tem grandes coisas quando nós nos reunimos como igreja, como um povo, para aprender a sua palavra e aprendemos um com o outro. Que o Senhor nos dê graça e até domingo, em nome de Jesus. Fiquem na paz.